Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, a todos no Facebook, que Deus abençoe a todos, iniciando aqui ao vivo, da Igreja Bíblica no Brasil. Palavra de Deus, Deus tem uma palavra muito forte para o teu coração, então fica na live, em nome de Jesus, para receber a palavra de Deus. E você aqui presente, já abriu a palavra de Deus em João 13, vamos para os versículos 34 e 35. O Senhor Jesus Cristo nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita. Você em casa também pode fazer isso. Repita comigo: só Jesus Cristo é o Senhor. 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 Amém. Graças a Deus. Bate palma para Jesus. Glória ao Rei da Glória. Presta bastante atenção. Nós podemos falar de amor. O amor que Cristo está falando aqui é o amor HP. Inclusive é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Há uma frase de um teólogo muito bom, mas ele foi muito infeliz nessa frase, quando ele diz que o falso profeta só fala de amor. Não, se ele é um falso profeta, ele vai falar de um falso amor. Por quê? João não era falso profeta, é considerado o apóstolo do amor. Jesus Cristo está aqui falando um vem de único, uma só unidade. Ele não está dando 10 mandamentos como na lei de Moisés. Ele está dando um só mandamento. Um novo mandamento vos dou: amei-vos uns aos outros. E quem é louco de ousar chamar Jesus Cristo de falso profeta, porque o único mandamento que ele está dando é o amor. Então ele foi muito feliz nessa frase. Só que, para cumprirmos esse mandamento de Jesus Cristo, que é supremo, é só um mandamento para seus discípulos. E nesse um mandamento se resume absolutamente tudo o que Jesus quer de nós. Ele não quer nenhuma outra coisa, ele não exige de nós mais nada, a não ser esse amor. A não ser esse aqui. Só isso. Basta, é o suficiente. O apóstolo Paulo entendeu bem, e ele vai dizer lá em Romanos que toda lei se resume numa só palavra: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Se resume em amor. E Jesus vai dizer aqui no versículo 35: nisto todos conhecerão. Nisto o quê? Amando-nos uns aos outros, cumprindo o mandamento e a ordem de Jesus. Todos nos conhecerão que somos discípulos de Jesus Cristo, que somos aprendizes de Jesus Cristo, que estamos aprendendo com Jesus Cristo. Por quê? Tudo o que Jesus fez foi amar. Tudo o que Jesus fez foi nos amar. Tudo que Jesus fez e faz é amar. Tudo. Jesus não fez nenhuma outra coisa a não ser apenas amar. Ele curava por amor e compaixão. Ele libertava por amor e compaixão. Ele veio pregar o evangelho por amor e compaixão. Ele ressuscitou Lázaro por amor e compaixão. Ele morreu na cruz do Calvário por amor e compaixão. Ele subiu, está à destra de Deus, intercedendo por nós, por nos amar, por amor e compaixão. Ele está vivo, ele está lá intercedendo. Ele rogou que o Pai derramasse sobre nós o Espírito Santo. Ele vai continuar aqui nessa promessa. Rogou ao Pai para mandar o Espírito Santo para estar junto conosco.
Porque Ele nos ama, Ele não queria nos deixar órfãos. Ele sabe que precisamos do Espírito Santo nessa caminhada. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus faz é por amor. É por amor que um dia Ele vai voltar. É por amor que um dia Ele vai fazer sim o juízo final. Mas Cristo não só ama e Ele vai julgar, claro, por amor. Quem escolheu amar uns aos outros terá galardão junto com Ele, que é amor. Quem escolheu não amar uns aos outros, mas odiar ou fazer qualquer outra coisa que não fosse o amor, será rejeitado pelo amor. Cristo é amor. Então Ele vai amar aqueles que decidiram ser discípulos dele, fazer a mesma coisa que Ele faz. É justo. O céu é dele, a casa é dele, Ele faz o que Ele quer. Ele é o amor. Por isso que quando chamamos as pessoas a Jesus, não chamamos a uma religião, a uma religiosidade, a ritos religiosos. Chamamos para amarmos uns aos outros. Pelo menos esse deveria ser um único chamado. E por amor, como disse meu irmão Eliel aqui ainda há pouco, nos reunimos nesta igreja bíblica no Brasil para ministrarmos a palavra uns aos outros, por amor uns aos outros. Devemos orar nas nossas orações, não só por nós mesmos, mas uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, como o irmão Marcinho sempre faz, para a glória e misericórdia de Deus. Está vendo a necessidade? Ajuda. Está vendo outra coisa? Ajuda. Isso é o amor de Cristo em nós. E servir a Cristo é amar. Só que não cumpriremos esse mandamento. Para cumprirmos esse mandamento, é necessária uma caminhada. O apóstolo Paulo observou muito bem em 1 Coríntios 13 que o amor, ele é um caminho. Precisamos entender apenas uma coisa. Precisamos apenas conhecer. Jesus Cristo disse no versículo 17 do capítulo 13 de João: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Se saberdes, ou seja, se conhecerdes, bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é tanto de feliz, como está no dicionário, boa-aventurança, feliz, mas também do grego é de aprovado. Aprovado por Deus. Se saberdes essas coisas, vocês estão aprovados por Deus. Que coisa é que Jesus está falando? No capítulo 13, bom, antes disso, olha cada um para os outros aí e diga assim: eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Repete: eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que Ele. Esse é o tema que eu quero trazer nesse momento para nós, porque é o único conhecimento que precisamos ter para a gente cumprir o mandamento de Cristo, que é o amor. É a gente simplesmente entender que nós não somos melhores do que Jesus Cristo. É o começo para entrarmos nesse caminho. E a partir daí é só caminhar sabendo isso. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. O que Jesus faz no capítulo 13? E o que João inicia narrando para nós? Jesus estava perto de partir desse mundo. Jesus estava perto de ir para a cruz para nos salvar. E aí Jesus entra, faz aquela santa ceia, chamada última ceia, que Davi fez até aquele quadro bonito, a última ceia. Foi Davi? Foi Davi, né? A última ceia, para não errar o artista aqui. A última ceia, aquele quadro bem famoso, eu acredito que foi Davi. Jesus estava na última ceia. E ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Parece simples para nós, mas não é simples.
Na cultura judaica, na cultura de Cristo, onde ele cresceu e viveu aqui na terra, você dá água a alguém que viesse na sua casa para a pessoa lavar os pés. Você cedesse água para que os pés da pessoa fossem lavados, na verdade, você estava dizendo para essa pessoa que essa pessoa era muito bem-vinda na tua casa, que você tinha amizade com essa pessoa, que essa pessoa estava sendo bem recebida por você. Era um sinal de boas-vindas. Jesus, ele fala isso para nós lá na casa de Simão, quando a pecadora ungiu os pés dele com o óleo e lavou os pés dele com lágrima. Ele disse: Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés. Ela, todavia, lavou os meus pés com as lágrimas. Era um costume de ser bem-vindo, ou seja, Simão não recebeu Jesus com as boas-vindas. Jesus observou esse detalhe. Então era significante, era sinal de amizade, era sinal de que você recebia a pessoa bem, com alegria. HP significa isso: receber alguém com alegria, com prazer, com amor, com afeto de misericórdia, com fraternidade, amor fraterno, de irmão. Mas só que tem um agravante, como diz no direito. Jesus mesmo não só deu a água para alguém lavar os pés dos discípulos, ele pegou a toalha, ele pegou a bacia e ele lavou os pés dos discípulos. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, justo juiz, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Nós somos filhos hoje adotados por causa de Jesus Cristo. Ele é o unigênito, o Filho original do Pai, único Filho de Deus. A partir dele é que fomos adotados por Deus, pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele pega aquela bacia e vai lavar os pés aos discípulos. Isso era serviço para escravo. É para os escravos da casa o serviço de lavar os pés dos convidados. Então o próprio Senhor Jesus assume o serviço escravo de lavar os pés dos discípulos. Ele não apenas nos recebe com alegria, mas ele ofereceu tudo por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele se tornou, deixou de existir na forma de Deus, como Paulo diz em Filipenses 2. Deixou e assumiu forma de escravo de Deus, servo de Deus, obediente ao Pai, por amor de nós. Isso ele representou muito bem quando ele lava os pés dos discípulos. Observe que isso é antes dele dar o mandamento: amai-vos uns aos outros. Ele primeiro lava. E ali tinham quantos discípulos? Fala para mim, tinham quantos discípulos que Jesus lavou os pés? Quantos? 12? Tinham 12 discípulos ali? Sim. 12. Eram os 12. Depois da lavação dos pés. Foi depois, porque Jesus disse para Pedro: vós todos estáis limpos, menos um. Jesus lavou os pés de Judas também. Jesus sabia que Judas ia trair ele, mas Jesus lavou os pés dele também. Jesus lavou o pé de Pedro, lavou. Jesus lavou o pé de João, lavou. Jesus lavou o pé de Tiago, lavou. Jesus lavou o pé de Natanael, Filipe, Mateus, lavou. Bartolomeu, lavou. Mas Jesus também lavou os pés de Judas. Jesus também lavou e enxugou com a toalha bonitinho, igual ele fez com os outros 11. Ele também fez com Judas. Um dia eu estava ouvindo a pregação de um rapaz. Ele disse que Cristo foi surpreendido, porque ele escolheu Judas, mas ele não sabia que Judas ia trair ele. Eu falei: tira. Ninguém na minha frente, meu irmão estava presente na sala, eu não sei se ele lembra, ninguém na minha frente vai tirar a glória do meu Senhor Jesus Cristo.
Ele é onisciente, ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. No dia que Judas entrou para compor os 12 discípulos, ele já sabia desde antes da eternidade. Na verdade, quando Judas nasceu, Jesus já sabia do destino dele. Então ele já sabia, quando ele escolheu os 12, que um daqueles ali era. E quem era? Jesus já sabia desde o início. Então quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Jesus já sabia. Ele cita isso. Ele fala, todos estáis limpos, menos um, nem todos. Jesus lava os pés dos discípulos. Mas mesmo sabendo que Judas ia fazer aquilo, ele não colocou ninguém contra ele. Ele não apontou Judas por quê? Para que os 11 não viessem a brigar. Ele não queria briga. Ele não queria contenda. Ele lavou os pés dos 12. Quantas vezes nós ignoramos alguém que nós não gostamos da cara, que já nos ofendeu, ignoramos essa pessoa? Eu falo por mim. Ignoramos para não falarmos com ela. Ignoramos às vezes quando passamos determinado local, agradecemos a Deus às vezes quando aparece outra pessoa para a gente dar aquele fulano e fingir que aquela pessoa não passou perto da gente, porque a gente não gosta, a gente não quer cumprimentar. Nós somos melhores do que Jesus? Lembra da frase? Eu não sou melhor do que Jesus. Se Jesus lavou os pés de Judas, quem sou eu para não saudar alguém porque eu não gosto dela? Quem sou eu para virar as costas para alguém porque tivemos um desentendimento, porque aquela pessoa agiu com uma traição? Quem sou eu para ignorar, para evitar, para me afastar e não servir quando essa pessoa precisar? É isso que Jesus está ensinando. Antes dele dar o mandamento, ele ensinou. E ele disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados se fizerdes. Saber o quê? Versículo 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É isso que nós devemos ter em mente. Eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Se Jesus Cristo sofreu, quem sou eu para não sofrer? Se Jesus Cristo apanhou sem reclamar, quem sou eu para revidar? Se Jesus Cristo foi humilhado, cuspido por pessoas imundas, porque Ele é santo, Ele não merecia nada daquilo, quem sou eu? Quem sou eu para dizer: eu não aguento ser humilhado, eu não posso ser humilhado, eu não mereço ser humilhado, eu tenho que ser honrado? Deus derrama honra se Ele quiser. Eu quero ser aprovado por Ele. Essa é a ideia do discípulo. Jesus Cristo disse: aquele que me serviu, o Pai o honrará. Mas que glória tereis se buscais honra uns dos outros? Se somos humilhados, se somos rejeitados, devemos agir como Cristo. Quantas vezes Cristo revidou? Humilhando, rejeitando, deixando de lavar os pés de Judas, lavando os 11, fazendo aquela torta de climão, e só o de Judas ele não lava. Lava de todo mundo, mas de Judas não, porque Judas ia trair ele, então ele já estava já empurrado. Não, Cristo não fez isso. Cristo lavou os pés dos 12. Ele não fez torta de climão. Ele foi sincero quando ele disse: um de vós me há de trair. Porque o discípulo de Cristo, ele tem sinceridade, ele tem lealdade. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele fala na cara. Observe que depois que Judas sai, foi bem citado aqui por Mateus, depois que Judas sai, Jesus vai falar ainda no capítulo 14, 15, 16 e orar no capítulo 17. Em nenhum momento aparece mais o nome de Judas. Depois que Judas sai da sala, em nenhum momento aparece mais o nome dele. Jesus esculhambando, detonando, falando, nada.
apenas em oração diante do Pai, ele diz: Pai, ninguém se perdeu, apenas um, que era aquele filho da perdição, só ele. Em oração. Mas no meio dos 11, Jesus se preocupou em instruir, em continuar amando, em continuar falando para o bem daqueles. Em nenhum momento ele quis destruir a imagem mesmo daquele que ele sabia o que foi fazer. Só João soube, porque pediu um sinal, encostou perto de Jesus e perguntou: quem é, mestre? Está escrito aqui. E deu um bocado na boca de Judas, Jesus indicando para João quem era. Aí ele saiu. De João aqui mesmo, que disse que os outros discípulos pensaram que ele tinha que comprar pão, tinha que fazer outra coisa, porque o próprio Jesus não chegou para esculhambar. O próprio Jesus não chegou para expor depois que ele saiu o que ia acontecer. Olha a lição que Jesus nos ensina. Nós não somos melhores do que Jesus. É isso que Jesus... Hoje eu fui exortado por Jesus Cristo nessa palavra. Hoje essa exortação vem para todos nós nessa noite. É isso que Jesus nos diz. Se vocês souberem isso, se vocês tiverem isso na cabeça de vocês, vocês serão aprovados. E nós conseguiremos cumprir esse mandamento: amai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Quando reconhecemos a nossa humildade e que não somos melhores do que Jesus Cristo. A única coisa que eu peço que Deus nos livre, por graça e misericórdia, é da mão dos malfeitores. Eu peço que Deus nos livre da morte. Ana Maria, é que Deus nos livre da morte que Cristo teve, porque nenhum de nós precisamos morrer mais daquela maneira, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo já foi derramado. Agora sofrer humilhação, perseguição, calúnia, afronta, fofoca, até mesmo tapa, cusparada, xingamento, linchamento, rejeição total, expulsão, todos nós podemos sofrer e devemos sofrer com alegria. Eu peço que Deus nos livre da morte, que Deus não permita nosso sangue ser derramado, assim como ele teve misericórdia de Davi. Davi foi um que sofreu, tanto que lá em um salmo vai dizer: os sofrimentos de Davi prefiguram-se ao do Messias, mas Davi não morreu. Deus preservou a vida de Davi. Davi morreu de velhice, de causa natural, mas não por mão dos homens sanguinários, não pelos homicídios. Eu peço que Deus nos livre dos homicídios, dos homicidas. Mas o sofrimento que Cristo sofreu, humilhação, calúnia, difamação, se viermos a passar a sofrer, devemos ter isso em mente: eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Devemos sofrer de cabeça erguida. Se é por amor de Jesus Cristo, devemos passar de cabeça erguida, não rejeitando traição como ele sofreu de Judas. Eu não sou melhor do que Jesus Cristo. Se entendermos isso, somente se entendermos que não somos melhores do que Jesus Cristo e que podemos sofrer todas essas coisas sem nos ensoberbecermos mais, porque somos pecadores, falidos, frágeis, inúteis. Quem somos nós para dizer: eu não posso passar por isso, não podem fazer isso comigo? Como? Eu estou no nível mais elevado porque eu sou pastor, ninguém pode apontar o dedo em mim. Pode? Claro que pode. Eu não posso me submeter. Chamaram Jesus de Beelzebul. Quem sou eu para não dizer: pastor, você é um hipócrita, você prega e não vive? Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu? Chamaram Jesus de Beelzebul. Repreendia demônio por Beelzebul, o Filho de Deus. Por que não pode dizer que eu sou hipócrita? Isso deve me abater? Não. Eu devo desprezar alguém que venha me desprezar? Ou julgar a minha intenção do meu coração, que só cabe a Deus julgar a intenção dos nossos corações?
Eu não devo desprezar. Não devemos desprezar. Devemos continuar amando. Se preciso for lavar os pés, a gente deve lavar os pés dessa pessoa também. Se preciso for abraçar, a gente deve abraçar. Se preciso for orar, a gente deve... Na verdade, a gente deve orar, sempre. Por todos. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, entendendo bem esse pensamento de Jesus, essa ordem de Jesus, primeira, se vocês saberem isso, que o discípulo não é maior do que o seu mestre, e que o escravo não é maior do que o seu senhor, vocês serão aprovados. Vocês serão aprovados. Olha para Jesus. Ele padeceu humilhação? Padeceu. Você pode ou não pode padecer? Posso. Meu mestre padeceu, eu posso. Jesus foi caluniado? Foi ou não foi? Foi. Você pode ser caluniado? Posso. Tranquilamente? Tranquilamente. Você vai odiar por causa disso? Não posso. Porque meu mestre não fez isso. Portanto, Filipenses 2, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranhados a fé de compaixão, presta atenção, vamos para o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, presta atenção nessa ordem, cada um considere os outros superiores a si. Quem aqui considera que as outras pessoas são superiores a si? Quem aqui considera que as outras pessoas são melhores do que ela? Eu considero que os outros pastores são melhores pastores do que eu. Eu devo fazer isso. Eu devo considerar que vocês são melhores cristãos do que eu. Se eu quero ser um pastor cumprindo a ordem e a vontade do Senhor Jesus Cristo, jamais eu devo achar que a minha oração é mais forte do que a de vocês. Jamais eu devo achar que eu estou num nível maior do que vocês. Não. Eu devo considerar que vocês são superiores a mim. E que eu estou aqui pela graça e o amor de Deus a vocês. É por isso que Deus me chamou, me escolheu para estar aqui. Por amor a vocês. Considere os outros superiores a si. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo soube dessa lavagem dos pés. Paulo soube dessa noite aqui. É por isso que ele diz: considere os outros superiores a si, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há muita gente falando de Cristo, há muita gente em nome de Cristo, mas não são discípulos de Cristo, porque não tem a marca de Cristo. Amai-vos uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Qual é a marca de um discípulo, de um aprendiz de Jesus Cristo? O amor. Mas que amor? O amor que existe pela humildade, pelo quebrantamento da nossa soberba pessoal, pelo quebrantamento do nosso orgulho pessoal. O amor que vem independente do sofrimento, independente da frustração. Primeiramente, que não há frustração no amor. Não há, porque não há medo. O amor lança fora o medo. Está escrito aqui várias vezes em João. Você imagine o coração de Jesus. Apesar de ter feito muitos sinais e prodígios, muitos não creram nele. Várias vezes está escrito isso em João. E Jesus sabia que eles não criam nele. E Jesus não se dava a conhecer, porque Jesus sabia o que tinha dentro do coração deles. Jesus sabia da dureza do coração deles. Veja Jesus chorando no capítulo 11 por causa da dureza do coração daquela turma que estava em volta, dizendo: ele não amava tanto a Lázaro, por que não curou ele? Ele não disse que amava tanto? Você imagine Jesus passando por tudo isso, sabendo, sondando os pensamentos, porque Jesus é onisciente. Ele sabia o que os caras pensavam, o que os caras meditavam no coração, as murmurações contra ele. Ele sabia de tudo. E mesmo assim ele continuou amando
os seus discípulos. É algo que o meu irmão Eliel sempre gosta de dizer. Deixe que o amor aos amáveis, que inclusive esse amor de tão grande aos amáveis, por isso Jesus diz: amai-vos. Depois que Judas saiu, esse mandamento veio: amai-vos uns aos outros. Judas já estava fora. Amai-vos uns aos outros, irmãos em Cristo, irmãos em Jesus, pessoas amáveis. Amai-vos uns aos outros. Mas de uma maneira tão grande. Jesus amava tanto esses 11 discípulos, que esse amor de Jesus respingou em Judas. Se ele não quis aceitar, o problema foi dele. Porque Jesus não deixou de lavar os pés dele. Jesus não deixou de dar pão e vinho para ele. Jesus não deixou de ceiar com ele. Jesus amou a todos, inclusive ele, porque estava presente. Meu irmão gosta de dizer: deixe que seu amor aos amáveis seja maior do que seu ódio, maior do que sua ira. Por às vezes alguém que talvez até mereça, mas nós também merecemos a ira de Deus e não recebemos. Então, isso na família é muito importante. Isso na igreja é muito importante. Deixe o seu amor transbordar. Deixe o seu amor crescer. Que a nossa ira seja suprimida. Que não seja exposta ao sol, porque isso pode ofender e vai ofender. Vamos amar uns aos outros. Todos merecem, nós também não merecemos, mas vamos trazendo sentido. Judas merecia Jesus lavar os pés? Nenhum merecia, mas Judas. Mas Jesus lavou também. Por quê? Jesus não quis, mesmo sendo Jesus. É porque ele diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e na verdade eu sou. E mesmo sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, inclusive de Judas. Jesus, mesmo sendo Senhor e Mestre, fez isso. Quem somos nós para negar favor, para negar saudação, para negar boa-vinda, para negar comunhão, para negar afeto a quem tem um comportamento traidor parecido com o de Judas? Quem somos nós? Nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Se o próprio Jesus, sendo melhor do que todo mundo, se fez inferior por si mesmo, por questão de consciência, por questão desse sentimento, que ele quis fazer isso voluntariamente, sem ninguém obrigar, que sejamos assim também, que haja em nós esse mesmo sentimento. Que o Senhor possa nos transformar dessa maneira. Deus sabe que hoje eu, conversando com Ele, disse: Senhor, eu preciso me consertar. Daí nasceu essa frase no meu coração: eu não sou melhor do que Jesus. É um caminho. Nós somos perfeitos? Não, perfeito é só Ele. Nós estamos caminhando. Vamos ter que continuar caminhando. Teremos que aprender muito. Porque se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. E só assim, ó, que Jesus fez tudo isso para poder dizer: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Esse amor só será entendido se nós caminharmos com essa humildade, se nós tivermos esse conhecimento, se nós tivermos esse conhecimento aqui, se sabermos isso aqui, todo o resto de conhecimento, muitas das vezes, terá que ser reprimido pelo amor. Paulo entendeu tanto isso que ele escreveu lá em 1 Coríntios: o conhecimento incha e soberbece, quem edifica é o amor. Jesus sabia, mas mesmo assim ele amou. Jesus sabia, ele não estava fazendo aquilo ingenuamente. Jesus sabia quem era o que era um diabo no meio dos 11, mas Jesus mesmo assim amou. O conhecimento incha, ensoberbece,
quer que a gente faça torta de climão, quer que a gente rejeite, quer que a gente apedreje, quer que a gente excomungue, quer que a gente bote para fora, bote para correr, parta para briga, pinta o sete. O conhecimento incha, o amor é quem edifica. O único conhecimento que Jesus diz que a gente vai ser bem-aventurado é se nós sabermos que não somos melhores do que Ele. Esse é o murro que tomamos na cara. Hoje, não somos melhores do que Jesus Cristo. Não somos melhores do que Jesus Cristo. Só assim cumpriremos esse mandamento. E sem esse cumprimento desse mandamento, que é o único dado por Jesus. O único dado. Se você vem na igreja é por amor. Se você ora é por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a você mesmo e amor ao próximo. Se você jejua é por amor. Se você dá oferta, o dízimo, contribui, ajuda, é por amor. Amor a Deus, amor à obra, amor ao próximo, amor às almas perdidas, por amor. Tudo é por amor. Nada deve ser por obrigação. Deus não recebe nada por obrigação, por imposição, é por amor. Ele nos amou. E esse amor nos concede graça para respondermos em amor. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nós somos salvos, respondendo em amor. Por isso essa é a marca. Porque foi por amor que Ele nos salvou. Então, se essa marca não existe em nós, precisamos saber se verdadeiramente somos discípulos de Cristo. Porque essa é a marca dele. Se olhamos para alguém que está em nome de Cristo, vem em nome de Cristo até nós, mas não identificamos essa marca nesse povo, nessa turma, nesse pastor, infelizmente, ele não é discípulo de Cristo. E Jesus disse: não vos engane, não deixe que ninguém vos engane. Muitos virão até vós em meu nome, farão sinais e prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. Não vos engane. A marca de um cristão é o amor. É o amor, não o ódio, não a ira, não a rejeição, não a excomunhão. É o amor que abraça, que ora, que intercede, que busca junto, que caminha junto, que deixa ao Senhor o julgamento, o juízo, a condenação, como nós falamos aqui ontem. Jesus dizia: eu a ninguém julgo, eu ensino a verdade. Nunca devemos deixar de ensinar a verdade. Ensinar. E de fazer discípulos ensinando e não obrigando as pessoas a aceitarem a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus não é para ser aceita por obrigação. Você ensina. Abraça quem quer. Você ensina. Não deixe de ser luz. Agora deixe que o Senhor, no final do juízo, Ele julgará. Não cabe a nós obrigar ninguém a aceitar, e nem fazer o que é certo, e nem tampouco dizer que a pessoa está errada. Deixa na mão. Você ensinou o que é certo, então siga seu caminho. Olha, o que eu tenho aprendido com Jesus é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. É isso que Jesus fala. Faça você. Aprendeu com Jesus? Faça. Não obrigue ninguém. Ensine. Ensinar é diferente de você exigir, obrigar. Tem uma diferença gritante e grotesca daí. Ensino é diferença de obrigação, de exigência, de imposição. Ensino, você apenas ensina, instrui, dá luz. A pessoa pega se quiser. Se não quiser, cabe ao Senhor fazer. Amai-vos uns aos outros. Só cumpriremos se entendermos que não somos melhores do que Ele. Ele foi rejeitado, também seremos. Ele foi apontado, também seremos. Ele foi humilhado, também seremos. Isso deve nos abater? Não. Se amamos Ele verdadeiramente, vamos enfrentar por Ele, porque Ele enfrentou por nós. É isso o conhecimento que nos aprovará. Se Ele não desistiu por mim, eu não sou melhor do que Ele. Eu também não vou desistir por causa dele. Eu vou continuar
mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo apontado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo rejeitado, mesmo apanhando, eu vou continuar por amor dele. Glória a Deus. Por Aleluia. amor Pai. dele eu vou continuar. Aleluia, Jesus. Isso é amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra e aprender de Jesus cada dia. Não deixe de instruir na palavra. Não deixe de exortar, não deixe de pregar. Nunca. Hoje você está aqui me ouvindo, não deixe seu ministério, não deixe de louvar o Senhor, não deixe. Por causa de apontamento, apedrejamento, e também não se levante para afrontar, para caluniar, não. Árvore boa só dá fruto bom. Deixa o fruto mal para quem é árvore mal, para quem ainda não recebeu a regeneração. Nós damos frutos bons. Por isso que a palavra diz: não devolver na mesma moeda. Porque você é árvore boa. Continue louvando, continue pregando, continue orando, continue caminhando para Jesus, continue abraçando, continue sendo uma boa pessoa. Meu irmão até postou um meme esses dias: não deixe de ser uma pessoa por causa de uma pessoa. Eu falei: que isso, varão? Ao contrário, moço, não deixe de ser uma boa pessoa só porque tem más pessoas no mundo. Tem muita frasezinha aí que quer acabar com as coisas. Assim: tem gente que só te procura quando precisa. Ajude! Não pare de ajudar por causa disso, não. A pessoa só te procura quando precisa. Ajude. Quantas vezes te procurar? Ajude, continue ajudando. Você é trouxa. Eu não sou melhor do que Jesus. Ele lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia trair ele horas antes, minutos antes de Judas entregar ele. Então, se você quer me chamar de trouxa, beleza, mas eu vou continuar amando, porque Jesus fez isso, eu também vou fazer. Me chame de trouxa quantas vezes você quiser. Eu não sou melhor do que Jesus. Certo? Então continue amando, continue fazendo bem, e nunca deixe de ser bom, né? Porque uma pessoa foi mal com você. Nunca deixe de ser bom. Há pessoas frustradas. Não sei aqui. Não sei, irmão Márcio, não sei. Mas aqui, com certeza, me ouvindo na live e depois vai ouvir, frustradas com relacionamento. Nós conhecemos um rapaz, fez um frete para nós, e o coitado disse que há 12 anos ele sofre de uma depressão profunda. Ele vem se acabando na droga, na bebida. Quando eu orei por aquela alma, orei com lágrimas, chorando, porque eu vi o estado, nós vimos o estado deprimente daquele homem. Uma depressão profunda que os pais já tentaram de tudo, porque ele foi traído. Ele amava aquela mulher que ele tinha, ele tem um filho com ela, e foi traído por ela. Então o que acontece? Ele está marcado negativamente, ferido, mas só que se ele entendesse hoje, é por isso que eu digo, chamar para Jesus não é uma religião, é cura, é libertação. Por isso ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Ele. Quando vem para Jesus, aquilo que marcou é curado, porque eu não sou melhor do que Jesus. Jesus também foi traído, mas continuou firme no seu propósito de vida, na sua missão de vida, que era nos salvar. Jesus não entregou tudo por causa daquilo e desistiu. Ele continuou e perseverou. Judas teve a recompensa dele. Como eu disse, meu avô gosta de dizer, deixa Deus com o seu mundo. Cada um receberá de Deus o galardão. Siga com a sua cabeça erguida, confiando em Jesus. E você será retribuído com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor, com a cura que vem do céu. A depressão é vencida, a depressão é destruída, e seu propósito que Deus te deu, amai-vos uns aos outros, vai continuar. Lá na frente Deus preparará. Deus está falando com alguém do outro lado, a outra pessoa que você vai amar e vai te amar, vão se respeitar juntos no Senhor, e a vida continua.
A vida continua. Eu não sou melhor do que Jesus. O irmão Marcinho teve várias perdas de familiares, mas Jesus também perdeu todos nessa noite. Diz a Bíblia que foi abandonado. Judas traiu, tudo bem, mas os outros 11, tudo abandonou ele depois que ele lavou os pés, depois que ele ficou sozinho. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou no propósito dele. Ele continuou na missão que Deus tinha para ele. E ele venceu. Estamos aqui hoje, domingo, para celebrar a ressurreição de Jesus. Porque ele continuou, porque ele foi até o fim, porque ele disse: tetelestai, está consumado, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não venceu ele, nada derrubou Jesus Cristo do seu propósito, porque ele nos amou até o fim. O amor nunca falha. O apóstolo Paulo deixou isso escrito. O amor nunca falha, mas é esse amor, gente, é o amor de Cristo. Esse amor verdadeiro, que é o caminho da humildade, que é amarmos uns aos outros, com comunhão e união, amém? Possamos receber do Senhor essa graça para cumprirmos esse mandamento. Vamos agradecer? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, que vem, Deus amado, nos alertar, Senhor, de que não somos melhores do que o Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Senhor Jesus, por todas as vezes, meu Pai, que já murmuramos no caminho, que já dizemos: eu não aguento isso, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por aquilo. Deus nos dê graça para dissermos: ó Deus, seja feita a tua vontade. Livra-nos dos homicidas, livra-nos dos homicídios, Senhor, porque não há nenhuma necessidade de morrermos em sacrifício, porque o Senhor Jesus já se sacrificou por nós. Mas nos dê graça para suportar os sofrimentos e as humilhações, e saber o que é a renúncia, porque o Evangelho é isso, é cruz, é renúncia de si mesmo, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, lançada ao chão, pisada, pisoteada, e mesmo assim nós perseveramos, amando ao Senhor Jesus Cristo e amando-nos uns aos outros. Dá-nos essa graça, Senhor, para cumprirmos o teu santo mandamento, Jesus. Nós precisamos, como igreja, termos essa marca que é o amor, Pai. E para isso precisamos aprender e termos em mente sempre nos momentos de provação que não somos melhores do que o Senhor Jesus Cristo, e podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Podemos passar necessidades, podemos ter abundância, podemos passar frio, podemos passar calor, podemos ter muito, podemos não ter nada, podemos estar vestido e podemos ter um trapo só. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós te louvamos, ó Deus, nos dê essa graça, para a glória e honra do teu nome, Senhor, para que o Senhor Jesus seja glorificado em nós, em amor, Senhor, que possamos crescer em amor. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a você que nos assistiu, que Deus em Cristo te abençoe. Convido você para estar conosco aqui na Igreja Bíblica no Brasil, domingo, a partir das 19 horas, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui em Eunápolis, Igreja Bíblica no Brasil, Rua Sucupira, esquina com a Pedro Rosa, em frente à Praça Colibri, aqui no bairro Doutor Guzmão. A mão do Senhor nosso Deus está conosco, a presença do Senhor, Emmanuel, está aqui, amém? Deus abençoe, fica na paz. Glória a Jesus.